Jeremias, capítulo 29, o verso é o 21. E diz assim, porque eu, o Senhor, que conheço os planos que tenho para com o seu, que tenho os planos para com você, declara o Senhor. Planos de fazer prosperar, não de causar danos, plano de dar a vocês esperança e um bom futuro. Podemos assentar. Pronto. Aí agora a gente bate um papo. Sentado é melhor, né? Você quer? Ai. Depois eu vou mostrar um negócio para vocês que eu estou assim apaixonada. O tema do mês de outubro, hoje inclusive, umas 8 igrejas estão fazendo o culto de Outubro Rosa. Por muitas vezes, nós falamos do outubro, colocamos como um dia, ou a cor rosa, como a cor da menina, a cor da mulherzinha, da menininha, da doçura. Mas, na verdade, esse mês é um mês de grande conscientização. Conscientização contra o câncer de mama, que tem assolado, que tem açoitado vidas de muitas mulheres. Eu falo que uma das coisas que nós precisamos quebrar no nosso meio é a vergonha de se tocar, porque o toque salva. Aquele momento em que você tem o seu autoexame, o seu autocuidado, e só você conhece o seu corpo. Só você conhece as diferenças que podem acontecer na sua mama. Será que seria natural uma mulher nos seus 60 anos, 50, 40, sair uma secreção do seio, sentir um nódulo, e a gente tem aquele negócio, né? Vou ungir e vai sarar. Colocar a mão e vai repreender. Deus tem poder para isso. Diga, Deus tem poder. Mas Ele deixou médicos e autoridades para fazer isso também. E nós não podemos fugir dessa responsabilidade. Então, que nesse mês, onde está sendo feita a almofada, onde está sendo o recolhimento dos lenços, que nós também possamos fazer algo maravilhoso. A empatia de acolher uma outra mulher. A empatia de trazer uma mulher para perto. Saia um pouquinho do seu habitat, do seu ninho, da mulher cristã. Vá ao encontro de uma moradora de rua. Vá ao encontro de uma mulher periférica que não conhece a Cristo e fale, eu tenho algo de Deus para falar para você. Você já se tocou esse mês? Você passou no seu ginecologista? Leve um pouquinho. Como que eu levo a palavra? A gente leva a palavra também falando um pouquinho de saúde. Então não perca essa oportunidade, tá bom? Eu posso contar com vocês? Então vamos agora lá pregar a palavra. Deixa eu contar uma coisa. A moça falou para mim assim, mas você está linda, pastora. Eu estou linda? Se alguém falar que não, é inveja. Eu entendo isso. Eu entendo. Deus vai curar você de toda a inveja, no nome de Jesus. Aí eu falei, vocês acreditam que a pastora Manu, ela manda print de roupa, e ela fala, essa roupa é sua cara? E eu estou ficando meio estilosa, pastora, por causa da senhora. Dá uma olhada no meu tênis. Só podia ter vindo dela, gente. Meu filho falou, onde você vai? Eu falei, hoje eu vou Malu, além do véu. Deus tem um pensamento ao teu e ao meu respeito. Quando nós começamos a ler o livro de Jeremias, nós deparamos com um Deus que está pensando no individual. Nós falamos tanto de um Deus no coletivo e esquecemos que Deus olha para cada um de nós no individual. Ele olha para o meu e para o teu problema, para a minha e para a tua causa. E Ele diz, eu tenho um plano, eu tenho um projeto. É certo que muitas das vezes o adversário da nossa alma, ele quer usar uma ferramenta que é especialista em nos parar, que é a nossa mente. A Bíblia diz que assim como pensa a tua alma, assim será. Eu vim nessa tarde profetizar para você que se os planos de Deus é bom para nós, você tem que ter pensamentos bons para com você.
Nessa tarde é tarde de nós repreendermos todo e qualquer pensamento pessimista que há sobre nós, todo e qualquer pensamento negativo que nós permitimos que o adversário de nossa alma coloque dentro de nós, e começamos a liberar uma palavra. Eu conheço um Deus que tem um plano de paz e um bom futuro para mim. Deus, ele tem um projeto arquitetônico e ele pensa nos mínimos detalhes. Hoje eu vou usar você. Olha para a tua irmã e diga: nos mínimos detalhes. Tudo vai influenciar no ambiente que você frequenta. Tudo vai influenciar nas amizades que você estabelece. Muitas das vezes nós não saímos das condições que nós vivemos porque nós não queremos mudar o nosso habitat, não queremos mudar as nossas amizades. Eu sou daquele tempo que existia um desenho, e eu acho que não era uma pantera, não lembro mais que bicho que era, mas dizia assim: ó vida, ó céu. Mas que bicho que era? Uma hiena? Apareceu bastante bicho aqui. Esse pensamento, às vezes, vem sobre nós. Quantas das vezes acontece alguma coisa contrária comigo, e eu digo assim: sabia que tinha que ser comigo. Se fosse com fulano, não aconteceria. Querido, o plano que Deus tem para outro não é o mesmo plano que Ele tem com você. Então é natural que as batalhas que Deus tem para você não são as mesmas batalhas que Deus terá com o outro. Não, recebe essa palavra aí, diga amém. Porque aquele que quer ter vitória, ele tem que aceitar também os processos para chegar a conquistar grandes vitórias. Deus planejou tudo certinho. Ele está determinando ou determinado a te dar um tempo de honra. E não é todo mundo que acredita nisso, não. Eu vou repetir. Deus, ele está determinado a te dar um tempo de honra. Eu sei que talvez você queira que eu dissesse: Deus está determinado a te dar uma vida de honra. Mas aí não estaria pregando a palavra. Porque a palavra é fechada em estações. E a cada estação Deus tem um ciclo reservado para nós. A cada estação Deus tem um tempo pré-estabelecido para a minha e para a tua história. Nós estamos vivendo... Eu já vivi alguns ciclos. Eu vivi o ciclo do inverno. O ciclo que quis, e confesso que em algumas partes da vida, quis me esconder. Aquele ciclo que a gente quer ficar deitado, cada um tem um jeito de reagir com a sua dor, e eu estou contando um pouco como eu reajo com a minha. Aquele ciclo que eu queria ficar deitada, tomando um chazinho quente, comendo uma pipoquinha, a lágrima descendo, e eu me achando insuficiente, dizendo: essa batalha eu não vou conseguir vencer. Eu olhava para as minhas forças e olhava até para batalhas maiores que eu já tinha vencido, mas eu dizia assim: mas agora eu estou mais velha, agora eu estou mais frágil, agora eu estou cansada. Mas eu vim para dizer que você pode estar mais velho, que você pode estar cansado, que você pode estar mais frágil, mas o Deus que eu e você servimos, Ele continua firme, Ele continua renovando, Ele continua estabelecendo uma nova vida para mim e para você. Ele tem pensamentos. Você pode imaginar hoje Deus olhando para essa casa e pensando em mim, pensando em você? Você pode imaginar hoje o céu aberto e Deus olhando para você que talvez está aí chorando, dizendo: não vai dar tempo de eu constituir uma família. E Deus olhando para a sua família. Deus olhando o que vem além, porque Deus, Ele não olha só o que tem hoje. Ele não fica firmado só no que aconteceu amanhã. O nosso Deus é aquele que vai... Vocês vão almoçar? Está tudo certinho aí? Deus vai além. Existe a estação do outono. Quem já enfrentou o outono? Perdas.
Olha para um lado, folhas que caem, árvore que balança e os galhos secos. E nós olhamos e dissemos, parece que tudo se perdeu. Eu estava vendo uma das pessoas que eu acompanho, alguns mentores que nós acompanhamos, e eu vi ele dizendo assim, eu já quebrei 5 vezes. Eu nunca quebrei. Chique, né? Por que você não quer quebrar? Porque eu nunca fui rica. Vou quebrar. Vou quebrar o quê, gente? Eu escuto para animar, porque vai quando eu estiver rico, eu estou pronto, entendeu? Falar, é normal quebrar. Eu nunca quebrei. Mas já passei, talvez, quando eu falo o quebrar, olhando para esse mentor que eu estava ouvindo, eu estou falando de empresa, de coisa grande. Mas eu já quebrei em coisas pequenas. Já quebrei em coisas que... A hora que eu for pregando, eu achar a colocação, eu falo. Talvez você está dizendo assim, nunca mais eu vou conseguir viver o que eu tinha antes. Aquela loja, aquele lava rápido, estética de carro, aquela sacoleira, né, de levar roupa na... Eu vi que o maior empreendimento é levar roupa na casa. Eu descobri. Olha eu dando dica para as pessoas ficarem ricas. Ninguém quer ir na loja mais. Talvez você está aí chorando porque, pastor, eu abro minha loja, aparece 2, 3. Abre uma, fica lá e convida alguém para levar sacola na casa. Eu não saio comprar roupa. Por que eu não saio comprar roupa? Porque quando eu saio, geralmente eu encontro com pessoas que me amam. E quando eu encontro com pessoas que me amam, eles querem me abraçar, querem me beijar, querem tirar foto. Não dá tempo de escolher a roupa. Eu comprava roupa como, Marina, tá vendo aquele conjunto lá? Ô, minha linda, pega lá para mim, número 40. Chegava em casa e falava, nossa, não deu certo. Hoje não, hoje eu vou lá na rede, procuro uma loja para o size, olho as roupas, dou clique, falo, você traz aqui para mim? A pessoa traz, eu experimento, compra e vai embora. Às vezes você está quebrado porque você não está querendo usar a criatividade. Às vezes você está quebrado porque você não quer mudar de ambientes. Você não quer ouvir chaves que estão levando você para um futuro melhor. Deus está dizendo, não, a tecnologia me quebrou. Quebrou porque você não quis entrar nela. Porque se você entrar nela, ela vai estar a saída, não da sua quebra, mas de viver o extraordinário de Deus para você. O outono, as folhas estão caindo. Sabe o que eu descobri, que vi? Eu estava vendo uma cena do outono e esse homem pregando e falando sobre o outono. Enquanto as folhas estavam caindo, ele estava falando da quebra da empresa dele. E ele disse assim, não se preocupe quando você se quebrar por conta de dinheiro. Porque dinheiro você conquista de novo. O bem maior que você precisa restaurar e guardar é a sua saúde. E eu comecei a ouvir aquilo e eu parei para olhar algo interessante. Que enquanto as folhas caíam, enquanto ele chorava as folhas que estavam caindo, existia um personagem que estava recolhendo aquelas folhas que caem. Muitas das vezes aquilo que você não está dando valor é o começo da história para alguém. Não, talvez o que você está dizendo que Deus colocou na minha mão é pouco. Deus está dizendo, vai fazer sucesso na mão de outro. Ei, comece a valorizar aquilo que você tem. Comece a entrar nos planos de Deus. Comece a colocar a sua família, inserir a sua família no plano que Deus tem para você. Talvez você vai dizer, pastor, eu sou uma mulher solo. Eu não tenho família. Família a gente constrói. Família não tem nada a ver com laço de sangue. Família não tem nada a ver com mãe, com pai, com tia. Família tem que ver com aquilo que a gente constrói dia a dia, com pessoas que estão dispostas a caminhar do nosso lado, trazendo diretrizes para que nós venhamos ter equilíbrio das nossas emoções. Isso é família. Eu já falei aqui, né? Seu sangue, até pernilongo tem. Diga, o meu sangue, até pernilongo tem. Então, família não tem nada a ver com sangue. Enquanto Deus, Ele está sonhando, planejando, Ele diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que Ele opera em nós. Tem poder de Deus em você aí? Talvez você não está vivendo coisas extraordinárias,
Porque você ainda não chamou o poder de Deus para a tua vida. Você acha que poderoso é a irmã Candinha, poderosa é a pastora Sandra, poderosa é a irmã Maria Lúcia, mas Deus está dizendo, eu trabalho na sua vida conforme o poder que eu opero em você. Levanta a mão e diga, há poder em mim, o poder de Deus está sobre mim. Quem tem poder de Deus não é mendigo espiritual. Quem tem poder de Deus não fica esperando o milagre surgir da mão do outro. A palavra liberada da voz do outro, ele mesmo é suficiente para dizer, eu tenho uma palavra profética para liberar para minha casa. Eu tenho uma palavra profética para liberar para o meu ministério. Eu tenho uma palavra profética para liberar para a minha família. O poder de Deus opera em você. Chega com esse negócio de ficar dependendo dos outros. Estou esperando Deus usar Maria Lúcia para falar comigo. Não, Deus, usa eu para falar comigo. Quantas das vezes eu em pedaços, eu em frangalhos no meio das minhas dores, eu dobro os meus joelhos, eu choro. E da confusão dos meus pensamentos, Deus fala comigo. Tem momentos que eu falo, é absurdo. Imagina, Deus, não vai dar para fazer. Não só eu, vocês também, né? Falei, é absurdo, Deus. E Deus fala, se você acreditar no poder que está dentro de você, você é profeta, querida. Aquilo que sai da sua boca é selado na terra. Assim, diga mais uma vez, assim como deseja a minha alma, assim será. Se não for como deseja a sua alma, é porque vai ser melhor do que aquilo que você está pensando. É melhor. Aplauda Jesus aí. Deus, ele nos criou imagem e semelhança dele. Nós somos iguaizinhos a Deus. Satanás tentou e tenta nos desvirtuarmos todos os dias. Ele tenta todos os dias deformar a essência, através dos ataques espirituais, deformar a essência que habita dentro de nós. Ei, diga, o Espírito Santo, ele habita dentro de mim. Satanás também tentou deformar ou trazer a identidade de Cristo à ruína, mas a cruz não foi ruína. A cruz foi para trazer libertação a uma nação. Ei, essa cruz que você está carregando não é para sua vergonha e nem para sua ruína, mas é para trazer libertação para aqueles que te cercam, para aqueles que são... querida, talvez você está dizendo, o que eu estou carregando é pesado demais. E Deus está dizendo, o que você está carregando vai ser o marco suficiente para escrever a história para você, para a tua casa e para a tua família. Deus, ele não quer que nós sejamos influenciados pelo mundo. Ele quer que nós sejamos influenciados pelo céu. Talvez você está olhando por aquilo que está acontecendo ao redor em São Bernardo do Campo. Talvez você está olhando o que está acontecendo em São Bernardo do Campo. Talvez como eu, que antes de pregar, eu falei a respeito da moda, mostrei tênis, mostrei lenço, falei das cores. Isso são influências da terra. Mas Deus está dizendo, eu não tenho só essa influência para você. Eu tenho a influência do céu para ser liberado para a tua vida. Ei, querido, só quem quer ser influência do céu, levanta a mão nessa tarde. Os seus sonhos, eu escrevi aqui para mim não esquecer. Os seus sonhos são sementes. Eu estava observando e eu pensei, semente eu consigo segurar na minha mão. Mas quando o sonho germina, ele já não passa mais a ser uma pequena semente. Ele passa a ser uma árvore. E essa árvore consegue trazer sombra para muita gente. Quem pegou essa palavra, profeta? Até hoje o seu sonho é só uma semente. Mas se você plantar o seu sonho e acreditar nele, vai se construir uma grande árvore. Essa árvore vai dar ramos e vai trazer sombra para outras pessoas. Ei, Deus está dizendo, eu não vou surpreender só você, mas eu vou surpreender também quem está com você. Você não pode deixar todo esse potencial incrível ser retido apenas na semente.
Dá uma olhada para tua irmã e diga: você é incrível. Você precisa saber disso. Ah, pastor, as pessoas falam que eu sou incrível, mas eu não me vejo incrível. Então olhe você para você mesmo e diga: eu sou incrível. Porque é isso que você é. Quando você libera as sementes que Deus deu para você, a semente do amor, a semente da generosidade, a semente da compreensão, a semente da empatia, da positividade, você se torna uma pessoa extraordinária, imparável, uma mulher de sucesso, uma mulher que nasceu para viver projetos extraordinários, onde as pessoas vão olhar e dizer: onde é que estava essa mulher incrível? Estava na mão, mas quando ela deixou voltar para a terra, o solo fez que ela florescesse, e hoje ela está impactando nações. A semente, ela precisa de uma boa terra. É por isso que você precisa mudar de ambiente. Os ambientes tóxicos nos apodrecem. Se você vive só perto de pessoas que são negativas, que são pessoas maldosas, pessoas que só pensam ruínas, isso não é um bom ambiente para florescer. Você já viu fruto? Precisava achar aqui. Você já viu fruto que nasce podre? Tem gente que nasceu podre. Você está falando para ele: muda de vida. Não quer. Aí tem a coragem de colocar a culpa em Deus. Ei, se Deus tem planos de vitória, como que Ele quer que você viva podre? Que você viva em ruína, que você viva nessa carência constante, que você viva mendigando amores e lugares. Deus tem plano de conquista. Está na hora de você sair dessa zona de conforto, ou dessa área que te machuca, e vir para a área que Deus te chamou para ressignificar a tua história. Eu estava olhando a pastora Neia. Eu estava olhando a pastora Neia contando a história da família dela oncológica. E eu vi a minha história na sua família. Minha casa, o lado materno, todos passaram pelo câncer. Não ficou ninguém sem passar pelo câncer. Não vou dizer não só. Não sei que palavra que eu vou dar. Não, vai não só mesmo, mas não é que é não só porque é muita coisa. Não só pelo câncer de mama. Passou por diversos tipos de câncer. Porque vocês sabem que existem outros tipos de câncer. A palavra só, talvez vocês pensem que eu estou diminuindo essa dor. Não. É que eu quero explanar uma outra coisa e eu não sei falar. Não só pelo câncer de mama. Meu avô teve câncer na coluna. Minha avó teve câncer no ovário. Minha mãe teve câncer cefálico na cabeça, teve câncer de mama, câncer no útero, teve metástase, morreu de câncer. Minha tia teve câncer no reto. Minha outra tia teve câncer na virilha. E se eu for contar, vai ser um trajeto dolorido. E eu cuidei de todas essas pessoas. Um dia, eu coloquei na minha cabeça: eu vou ter câncer. Todo mundo da minha casa tem câncer. Não, interessante, se todo mundo fosse rico, eu ia falar: eu vou ser pobre. Todo mundo da minha casa vai ter câncer, eu vou ter câncer. E quando eu vi, eu estava com... assim como deseja a sua alma. Tem muita coisa que a gente atrai. Tem muita coisa que a gente chama: ai, sou depressiva. Vai ficar depressiva. É uma tristezinha lenta. É uma tristeza que tirou só hoje o seu sorriso. Talvez tirou 2, 3 dias, mas não chegou no estado de uma depressão. Mas parece que você quer ficar na depressão. Você não está tendo coragem de levantar e falar: não, eu vou levantar, eu vou para o culto, nem que você venha ficar lá chorando, mas eu vou ficar lá assistindo o culto, eu vou sair, eu vou chupar um sorvete, eu vou fazer alguma coisa para mim, porque eu sou incrível. Você precisa se reagir. E eu tive câncer numa época onde os filósofos dizem que foi por conta de genealogia, genética e rancor. Então eu preciso dar uma receita. Arranca o rancor. Arranca. Rancor a gente arranca. Ódio, mágoa,
Arranca. Pastor, eu não consigo. Coloca a mão e fala, sai no nome de Jesus. Tem pessoas que estão, tem pessoas que fizeram mal para você, que estão morrendo de ódio porque você não está tão mal como elas queriam que você tivesse. Ei, não dá gosto para o seu inimigo de ficar ruim, não. Levanta e vai. Eu me deparo com o diagnóstico de câncer e eu falei assim, eu sabia que eu ia ter câncer. Quando eu estava com esse diagnóstico de câncer, eu estava cheia de mágoa, com dificuldade de perdoar os outros e a mim mesma. Você já se perdoou hoje? Você se perdoou você hoje? Ou talvez você ainda está se culpando pelo seu erro do passado, por aquilo que você fez em 1980. Porque eu fui uma péssima filha. Porque se eu soubesse, eu tinha feito isso para minha mãe. Você não fez. Mas dá tempo de fazer agora. Pastor, minha mãe morreu. Não tem como eu fazer agora para minha mãe, mas dá para você fazer para a mãe de outro. Dá para você orientar as mulheres mais novas do que você. A Bíblia diz que as mulheres mais velhas têm por obrigação de orientar as mais novas. Ei, se você está vivo é porque você ainda é semente. E Deus está esperando você ser derramada num solo fértil para dar fruto. Se perdoe. Eu fui viajar. Vou voltar no câncer. Não, vou viajar, já volto para o câncer. Não esqueço. Já volto. Eu fui viajar para Portugal. Viajar não, eu fui pregar. Porque viajar a gente vai passear, ver. Eu fui pregar. Cheguei lá, preguei e vim embora. Você perguntar o que tem em Portugal. Igreja, uma igreja com outra pessoa. Cheguei lá em Portugal, mas ninguém tem culpa de nada. Eu vou porque eu tenho meu trabalho aqui também. E é chamado, gente. Escolha, vida, você decide o que você quer ser. Você decide se você quer ser fútil ou se você quer ser produtiva. Você decide se você quer ser amarga ou se você quer ser doce. Você lembra de Noemi? Noemi, quando chegou, tinha festa. Gente celebrando a vida dela, a chegada dela. E ela disse, não celebra, porque eu sou amarga. Ela que tinha decidido. É você que decide. Eu decidi ser frutífera. Eu decidi caminhar, decidi ser bênção. A minha vida é corrida? É, graças a Deus. Porque 1000 vezes corrida do que parada. Quando eu estou lá no aeroporto aqui em Guarulhos, uma irmã encosta perto de mim e ela fala, olha como Deus é poderoso. Eu sei que esse avião não vai cair. Eu falei, que avião? Primeiro ela perguntou, para onde você vai? Eu falei, para Portugal. Nossa, como Deus é poderoso, eu sei que esse avião não vai cair. Eu falei, que avião? Ela falou que nós vamos. Eu falei, Fiquei parada querendo saber o que ela queria falar para mim. Eu falei, Senhor, fala que eu já adio a viagem. Ela falou, imagina, você acha que Deus ia deixar, olha, você acha que Deus ia deixar esse avião cair com uma mulher poderosa como a senhora dentro? Eu falei, ia. Falei, se tiver no projeto de Deus, vai, porque eu sou poderosa e a senhora também. Nós somos iguais. Se o plano de Deus for para ser hoje, ele não quer saber quem está dentro. Ele faz, né? Daí ela ficou olhando para mim e falou, ai, credo, o pastor está pessimista. Eu falei, eu não. Ela que tirou a minha vontade de ir para Portugal. Mas eu não falei isso para ela. Eu falei, eu estou falando para você que você está colocando a fé em mim. E não está colocando a fé no Deus que está colocando você dentro dessa oportunidade. Quer dizer, por causa de mim um avião não vai cair. É muita coisa. Eu falei, você precisa colocar a fé em Deus. E ela falou, mas eu pedi para Deus um sinal. Que se não fosse acontecer nada. E aí eu vi que ela estava assim, bitolada. Porque tem pessoas que param de adorar santo e começam a adorar pessoas. E se eu falasse mais alguma coisa, ia ser ruim para mim. Tinha que eu vigiar. Não é verdade? Estou falando. Vocês estão entendendo o que estou falando? Tem pessoas que param e ficam adorando a gente. Por isso que tem muita gente que fala, eu desviei. Eu nunca vi ninguém falar. Eu nunca vi. Se vocês verem, vocês falam. Eu desviei porque Jesus virou a cara para mim. Você já viu alguém falar isso? Aí eu desviei porque o pastor Wagner não falou comigo. Isso vocês já ouviram.
E aí eu desviei porque a pastora Manu veio com um conjunto rosa novo. Não, tem gente que desvia de inveja, de ciúmes. Nunca vi ninguém falar que desviou por causa de Deus. Por Deus falhar. Nunca vi. E aí eu fiquei olhando para aquela mulher. E aí eu fui tentar entender aquela mulher. Eu falei, não, deixa eu usar um pouco da minha empatia para essa mulher. Eu comecei a conversar com ela, ela contou. Pensa numa vida desgraçada. A dela. Filhos, ela firme da casa de Deus. A cada 100 palavras, 99 Deus é fiel. Os filhos todos desviados, um na prostituição, digo na casa de prostituição, outro morando na rua, e ela estava indo embora para Portugal, arriscar um emprego, porque quando ela chegou na casa dela, a filha dela de 14 anos tinha se enforcado dentro do quarto dela. Eu parei e segurei na mão daquela mulher. Eu fiquei até chegar em Portugal e cada um seguir o seu caminho, eu fiquei do lado daquela mulher, ouvindo ela falar. Teve momentos que o meu coração tremia e eu chorava junto com ela. E teve momentos que eu ria por ver que ao mesmo tempo que ela estava contando da dor, ela estava indo em busca de um sonho, de viver melhor em outro país. Aquela mulher me ensinou que independente do que eu estou vivendo hoje, há uma esperança para o meu amanhã. Eu olhei para aquela mulher e eu falei, Deus, me ensina a me perdoar. Porque eu percebi que se eu encontrasse o sangue de Jesus tem poder, se eu encontrasse alguém na minha casa, da minha família, que se matasse e jogasse a cruz, me deixou um bilhete dizendo, mãe, eu estou me enforcando porque a senhora é crente, porque Satanás é astuto. Eu não sei se eu teria a mesma coragem que ela de recomeçar a minha história. Deus me trouxe desse outubro rosa. Que talvez você esteja enfrentando um câncer, ou alguém da sua família esteja enfrentando um câncer. Deus veio para dizer, a história não termina aí. Você tem autoridade para poder continuar sonhando. Você tem autoridade para ainda poder sair da sua boca uma palavra profética, dizendo, eu conheço um Deus que tem um pensamento ao meu respeito. Quando eu estava com câncer, eu estava com meu coração cheio de mágoa. Eu sei que falar isso não é todo mundo que tem coragem de falar. E eu também não tenho. Mas eu vou falar. Eu estava magoada com Deus. Eu olhava para Deus e eu não aceitava o que eu estava vivendo. Eu dobrava os meus joelhos e eu dizia para Deus, impossível ser o Senhor que está fazendo isso comigo. É lógico que como cristã, a gente acha mais fácil que é Satanás. A gente aceita que Satanás faça tudo. Satanás pode matar, pode roubar, pode destruir. Deus não pode fazer nada. Deus só pode abençoar. Ei, querido, Deus também pode te provar. A Bíblia diz que foi Ele quem provou Jó. A Bíblia diz que Ele deu autoridade dizendo, pode ir lá porque eu confio em Jó. Ele não vai espanar. Eu não sei se São Paulo sabe o que é espanar, mas espanar é quando você roda o parafuso e já não encaixa mais. Deus estava dizendo, pode ir lá apertar Jó, que ele vai continuar na minha presença. Ele vai continuar me adorando. Ei, está sendo apertado, não espana não, porque é Deus que confiou em você dizendo, ele vai aguentar e não vai sair da minha presença. E eu disse para Deus, Deus, eu estou magoada com o Senhor. Eu não poderia passar por isso. Eu sirvo. Aí eu fui apresentar o meu currículo. Crente, né? Sou dizimista, sou ofertante. Sou uma bênção. Sou quase a 4ª pessoa da Trindade, Senhor. Fui apresentar o meu currículo. E Deus ficou olhando para mim. Quando eu chego no médico, o médico fala, a senhora está com câncer. Eu falei, eu sabia. Mas esse meu sabia foi um sabia irônico. Aquele eu sabia, como que eu disse? Só faltava essa mesmo. Um sabia magoado, ferida. E eu fui para onde? Para os pés do Senhor. E ali nos pés do Senhor eu disse para Deus, Deus, eu estou magoado. O médico disse para mim, Sandra, na sua casa, todos tiveram câncer. É genética. E uma coisa, filha, você tem muita mágoa no seu coração.
Você precisa limpar essa mágoa. Você precisa curar essas feridas que estão dentro de você. Para que nenhuma raiz de amargura, eu entendi que a raiz de amargura chama câncer, venha assolar dentro de você. Eu cheguei em casa, dobrei meus joelhos. E eu falei, como pedir perdão para Deus? Como que eu vou falar para Deus? Como que eu vou fazer para dizer, Deus, eu estou com raiva do Senhor? Porque quando a gente fala, Deus, me perdoa, porque eu estou com raiva de é fácil, né? Mas como que eu ia contar para Deus aquilo? E eu dobrei meu joelho e falei, Deus, preciso falar uma coisa seríssima para o Senhor. Eu não sei nem por onde começar e nem que palavra usar. Mas eu estou magoada com o Senhor. Eu estou decepcionada com o que o Senhor está fazendo comigo. Eu não mereço. E aí Deus falou para mim, se eu fosse fazer tudo o que você merece. Eu recuei. Falei, peraí. Deixei a lágrima cair. Falei, Deus, não faz mesmo. Porque eu já vi que eu não merecia nada. Eu falei, Deus. E eu comecei a me quebrantar. Qual foi a última vez que você se quebrantou? Não, porque às vezes a gente chora aqui. Eu estava ouvindo o grupo de louvor adorar a Deus e eu chorei aqui. Só que antes de eu vir para cá, pastora Manu, Deus me deu essa palavra a respeito de planos e Deus me quebrou dentro de casa. E Deus disse para mim, você é uma semente que precisa ser enterrada. Sabe quando que Deus estava dizendo para mim? Precisa enterrar os seus sonhos, os seus projetos, para que outros também possam viver sonhos e projetos. Quando eu voltei para o médico, eu voltei doente. Eu voltei com o diagnóstico do mesmo jeitinho, câncer. Só que com uma diferença. Eu voltei com uma palavra profética na minha vida. Esse câncer não me mata. O médico jurou que eu ia usar bolsinha de colonoscopia. O médico jurou que eu ia depender de químio e rádio. O médico jurou tanta coisa. Deus só falou para mim, se você crer, você vai ver a minha glória. Tem quem crê aí? Eu falei, Deus, eu creio. Eu estou aqui. Vocês podem deitar numa cama agora, vocês não vão ver nenhuma cicatriz na minha barriga. Mas se você fizer o ultrassom, vocês vão ver 25 pontos no meu intestino, a marca de onde estava o câncer. Eu nunca fiz uma cirurgia. Você precisa crer, porque Deus tem planos com você. Deus tem plano, mas você precisa ser uma boa semente. E precisa estar plantado numa boa terra. Qual é a boa terra? A palavra. Não, você não pode estar plantado no dom de profecia dos outros. Você não pode estar plantado em sinais e maravilhas. Você tem que estar plantado na palavra, que é a palavra que liberta, a palavra que transforma. Você tem que estar num lugar que ensine você ter intimidade com Deus, que ensine você a buscar resposta da Bíblia, que tenha pastores, pastoras, que pregue uma palavra pura, genuína, dizendo o projeto de Deus vai acontecer sobre você. Sua família tem um potencial. Você tem um potencial. Mude de ambiente. Eu não sei qual ambiente que nós estamos frequentando. Eu frequento um ambiente que diziam para mim assim, é roubo, é mentira. Eu cheguei lá e falei, vai ter que mudar o ambiente. Talvez você olhe e ainda ache que política é roubo e mentira. Para mim tem sido uma grande oportunidade de pregar a palavra, de orar pelos meus amigos vereadores, de fazer culto lá na Câmara. Para mim está sendo... O pastor só tem feito projeto de lei? Tenho. O pior que tem. Eu fiz alguns projetos, vou contar. Porque às vezes a pessoa não acompanha. Eu fiz um projeto onde está proibido qualquer festa de cunho. Vou usar termos políticos agora, tá? Qualquer festa de cunho pornográfico que tenha imagens religiosas sendo ridicularizadas. É um projeto. Não, o que projeto quer dizer? Se tiver uma marcha de LGBT, não pode ter Jesus Cristo no meio da marcha.
Se tiver um samba, não pode ter imagem da igreja da católica. Porque assim como eu quero que respeite a minha religião, eu quero que respeite a religião dos outros. Isso se chama intolerância religiosa. Festas em escola não podem mais ter músicas sensuais. Sabe o que é isso? Protegendo os nossos filhos. Ele tem um projeto que está ali, ó, suado e olha por nós, para que a Bíblia também seja um apoio pedagógico para as crianças. Tem projeto lá sim. Mas sabe por quê? Porque eu sou uma semente e eu tive que ser plantada numa terra. Ei, você precisa entender que a terra que você está tem que ser uma terra boa. Para que quando você cresça, esse local seja um ambiente onde o diabo não possa tocar em você e nem nas pessoas que estão próximas a você. O ambiente certo traz milagres certos. Dá uma olhada para a tua irmã e diga: o ambiente certo traz milagres certos. Assim como grandes coisas acontecem em nosso meio. Aí eu escrevi aqui: gere expectativa. Dá uma cutucada nela e fala: gere expectativa. Não, talvez você chegou aqui dizendo: não vou sonhar mais. Não vou sonhar mais porque para minha casa nada dá certo, para minha família nada dá certo, para mim nada dá certo. E eu quero dizer para você: comece a gerar expectativas. Tem muitas coisas que eu vivo hoje porque eu sonhei. Tem muitas coisas que eu vivo hoje porque assim como imaginava a minha alma, assim foi. Quantas das vezes sem ter nada? A primeira viagem que eu fiz, Deus falou para mim: prepara a sua mala. Não tinha. Prepara a sua mala que você vai viajar. Eu cheguei para uma amiga. Eu só tenho amiga rica, gente. Por isso que vocês são minhas amigas. Não. Ai, pastor, eu não sou sua amiga, eu sou pobre. Sangue de Cristo, poder ser rica, é que você não sabe. Eu cheguei para minha amiga. Eu falei: minha amiga, Deus mandou preparar a mala. Minha amiga falou para mim assim: ai, compra aquelas de rodinha. Eu falei: eu não tenho dinheiro nem para comprar uma mala que dê lá com roda. Ela falou: ai, nada que em 10 vezes no boleto, amiga. Eu falei: é mesmo, né? Vamos embora. Cheguei lá na loja, comprei minha balinha. Pode pôr verde lá em cima de novo. Comprei uma bolinha, uma rodinha vermelha, rodinha. Estou eu em casa, a mala vazia. Eu vi aonde eu estava indo? Você precisa sonhar. Você precisa gerar esse sonho. Eu vim aqui, a pastora Manu, essa última vez que eu vim, a pastora Manu, eu sentada, senta em boas mesas. Diga: eu preciso melhorar as mesas. Sentaram na mesa com a pastora Malu, juntamente com o pastor Wagner, todo mundo batendo papo. E se vocês me conhecem, ou me acompanham, sabem que eu como e como bem. Eu sou pedreirona. E a pastora Manu sempre teve um cuidado de me levar para jantar, sempre teve um cuidado de me acolher. E naquele dia eu falei para ela assim: pastora, não dá porque eu vou viajar logo cedo. A senhora lembra disso? Então ela falou: não, mas sem comer nada você não sai. E eu reparei uma coisa. Você senta na mesa com algumas bispas aí, elas colocam uma azeitona lá, ficam ali, ó, virando azeitona de um lado, do outro. E a gente, ó, mande que te fa grande. Né? E a gente, pizza. Eu já coloquei 3 pedaços. Pá. Eu não vou falar que eu reparei no prato do pastor Wagner, porque eu não reparei. Mas a pastora Manu pegou um copo, começou a mexer um negócio lá, tec. Até que ela olhou para mim e falou assim: pastora, a senhora nunca pensou em emagrecer?
com 3 pedaços de pizza no prato, eu ia falar o quê pra ela? Não consigo. Ela falou, não consegue. Mas presta atenção, consegue sim, é só a senhora querer. Eu vou indicar para a senhora um médico. Ele está cuidando de mim e do Wagner. Indicou, eu coloquei o nome do médico de canto e fui seguindo minha vida. Vocês conhecem a Bispa Bianca? Estou sentada conversando com o pastor Rafael. Conversando com ele, ele disse para mim, pastor, a senhora tem um cavalo e uma mensagem. Cuide do cavalo, senão não tem como a senhora levar a mensagem. Falei, parece que eu ouvi isso aí, né? De um outro jeito. Fui para casa da Mila Gomes. Chego lá, o marido dela trabalha com longevidade. Assim que fala? Longevidade? Trabalha com longevidade. Ele falou para mim assim, como a senhora é linda. Como a senhora é energética. Eu falei, obrigada. Mas você só precisa emagrecer. Até aquela hora, e eu vou dizer para minhas amigas plus-size. Vou dizer, porque vocês já ouviram falar, gorda é sua língua. Mas eu vou dizer para vocês agora. Até aquela hora eu estava levando na brincadeira. Até que ele falou para mim assim, e eu vou usar uma palavra bem melhor do que ele falou para mim. A senhora quer se limpar sozinha? Se cuide. Eu achava até então que era para usar uma roupa número 42. Eu achava até então que era para ostentar um look novo. Eu não imaginava que era para ir num banheiro. Eu não imaginava que era para subir uma escada. Eu não imaginava que era... Ei, querida, começa a sentar em mesas que te afrontem a ser melhor. Começa a sentar em mesas que cuidem da sua alma, mas que também trabalhem a respeito do seu físico. Para que quando você venha se envelhecer, você possa dizer, eu tenho uma qualidade de vida. Porque eu aprendi no ambiente onde eu frequento o que é viver os planos de Deus para a minha vida. Deus não fez plano de você ficar andando com andador, de você ficar andando mancando, de você estar andando com fralda. Deus deu plano de longa vida e vida com saúde. Mas você precisa gerar ela. Esse plano é o plano que Deus tem para você. Academia, eu não tenho dinheiro para ir para academia. Eu vou derrubar essa tese sua. Eu não tenho, eu digo, eu não tenho tempo. Eu digo, eu não tenho tempo para ir para academia. Eu não gosto muito de academia. Não gosto do barulho. Problema meu. Não vou explicar para vocês porque eu não gosto. Mas se você só faz o que você gosta, então começa por aí. Então eu não faço só o que eu gosto. Mas aí eu falei, Deus, e agora? Eu preciso fazer alguma coisa para emagrecer. Eu emagreci 10 quilos já. Você tá gostando? Tô. Esses dias eu fui comprar uma calça, falei para a moça assim, que tamanho que é essa calça? Tudo por telefone. Falei para ela, meça com a fita aí, o meu quadril é 132. Eu falei, meça aí. Ela falou assim, é 126. Eu falei, não serve. Ela falou, você quer que eu mande para ver? Eu falei, manda. Serve. Serviu. Aí eu falei, não tenho tempo para ir para academia. Uma amiga minha, viu como é bom ter amiga? Muda suas amizades. Professor de ginástica. Segunda-feira, começo a fazer ginástica na minha casa. Não é personal trainer, não. É eu, você, lá no Instagram. Põe pé na cadeira, tira pé da cadeira, põe pé na cadeira, erga o pau de vassoura, abaixa o pau de vassoura, vira o pau de vassoura. Então você tem, porque não é possível que não tem cadeira na sua casa, que não tem pau de vassoura na sua casa. Você não faz porque você não quer. Gere o que você quer ser. Gere o corpo que você quer ser, a mente que você quer ser. Não é sobre saúde. Não é sobre planos, não é sobre projetos. Sente na mesa. Não é porque tem 20 pizzas que você é obrigado a comer 15 pedaços. Coma um e saia com fome. Porque eu sento com fome e levanto com fome. E por incrível que pareça, essas comidas industrializadas estragam a nossa saúde. Fique de pé. Imagine que Deus decidiu fazer uma vida de alegria, de cura, de paz, a partir do momento
O grupo de louvor veio me ajudar. A partir do momento em que você decidir se expor, plantar a semente e regá-la. Entendeu? Pastor, eu queria tanto uma palavra de vitória. Se essa não for palavra de vitória, você não vai receber nunca mais. Cuide da sua saúde mental. Cuide da sua saúde física. E acredite que Deus tem planos a teu respeito. Comece a imaginar coisas boas. Quando pensamentos negativos vier até você, repreenda. Não precisa ligar para ninguém. Não precisa correr na cara. Não é ruim. Eu tenho meu grupo de oração. Tenho grupo de oração. Que nós vamos, uma vez por semana, é uma rotatividade, né? Uma semana na minha casa, uma semana não, um dia da semana na minha casa, no outro dia da semana é na casa da outra. Amigas que oram é o nome. Nós não saímos de 12. Não saímos de 12. Já chegou a ter 20, 30, mas aí também chegou a fugir do propósito. Começou aquele negócio, aí eu vou levar uma garrafinha de café, aí eu vou levar pãozinho, aí quando eu vejo já não tá nem, eu tava tomando lanche. Aí falamos, voltamos nas 12 e continuamos. É porque você tem que ver se não fugiu do propósito. Começou a montar aquela montoeira de gente e já começou. Vamos fazer a camiseta da Amigas que Ora? Vamos fazer o lencinho da Amigas que Ora? Vamos, porque eu não vi, já não estava olhando mais. Nossa vida é fazer camiseta, pulseira, corrente. O foco que era a oração já não tinha mais. Aí nós voltamos ao original. As 12 meninas que começou ali, que às vezes perde hora e vai de pijama, enrolado no hobby. Chega ali, cheguei, tô atrasado, mas cheguei. Né? Bora, tchau, 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 pá. Ninguém fala de ninguém. Colocamos lá nosso pedido de oração. Tiramos nossa 1 hora e meia de oração em lágrimas, quebrantada. Arrume um grupo de oração. Pastor, eu não tenho ninguém para orar comigo. Coloca um fundo musical, minha filha. Dobre o joelho. Quando você menos vê, você começa a orar. Não é assim? Quando menos vê, começa a sair umas palavras da boca da gente e fala assim, como que dá? Eu não sabia que eu sabia adorar assim. Comece essa manhã assim. Comece toda a sua manhã regando essa semente que se chama você. Essa mulher extraordinária que é você. Não, pare com esse negócio de falar que você nasceu para dar errado. Que você nasceu para morrer com câncer, com AIDS, com colesterol. Não, você nasceu para viver os planos de Deus. Você nasceu para ter sucesso. Pastora, para mim emagrecer só uma bariátrica. Comece a sonhar. Comece a sonhar que você está passando por essa bariátrica. Não é impossível, não. Gere expectativas. Comece já a arrumar a camisola, a roupa da cirurgia que você vai. Já comece a conversar com o seu médico. Eu tenho um mural dos sonhos. Tem uma pastora que é amiga nossa também, a Bispa Geisa, que fez o caderno dos sonhos. O meu filho, quando ficou em Boituva, pode vir bem para cá já que eu já vou sair. Meu filho, quando ficou em Boituva, ele ficou na responsabilidade de assumir a cadeia do legislativo lá em Boituva, e eu fiquei para ganhar aqui. Meu filho foi lá, tirou a foto dele. Eu fui com ele na Câmara de Boituva, tirei a foto dele na tribuna da Câmara. Tirei a foto, olha que bobeira. Olha que bobeira. Agora aqui lembrando essa segunda coisa. Tirei a foto dele dirigindo uma caminhonete. Tirei ele da foto dele morando num condomínio. E tirei a foto dele com família. Meu filho é divorciado. E tirei a foto dele com família. Então eu tirei a foto dele na tribuna da Câmara. Tirei a foto dele na caminhonete. A caminhonete de alguém. Na caminhonete. Se eu tenho carro chique, eu paro e faço o posto. Tirei a foto dele na caminhonete. Tirei a foto dele com a família. São 4 coisas. E a casa dele no condomínio. 4 fotos. Ele colocou essas 4 fotos na porta do guarda-roupa da casa dele. Porque ele estava trabalhando de servente e pedreiro, ganhando R$100 por dia, morando em 2 cômodos de favor na minha casa, destruído e sem família. Ele namorava mulheres sem índoles. Não estou falando nem por causa de mulheres que levavam ele para o bar, para o forró, que levavam para a bebida, para uma vida de destruição. Nós começamos a olhar para aquele mural. Agora eu aqui falando com vocês. Meu filho é vereador. Meu filho é liberto. Não bebe, não fuma, não prostitui. Por incrível que pareça, ele tem uma caminhonete. Agora que eu parei para ver, ele tem uma caminhonete. Ele mora numa casa de condomínio. E agora vai casar dia 18 de novembro, constituindo família.
assim como deseja a sua alma. É isso que Deus planejou para você. Comece a gerar expectativa. Comece a sentar em mesas que te confrontem, mesas que falem: você está gorda, você está feia, você está abandonada, você pode se vestir melhor. Eu creio que quando a pastora Manu manda a foto de um look, ela não está dizendo que eu me visto ruim, mas ela está dizendo: olha seu estilo aqui, Sandra, olha o que eu estou vendo em você. Porque tem pessoas que veem nós mesmo antes de nós nos vermos. Permita que as pessoas te vejam, para que elas gerem você. Permite ser enterrada em solo fértil, para que nasça uma mulher empoderada, para que nasça uma mulher incrível, para que nasça uma mulher que supera a dor da enfermidade, a dor do câncer. Pastor, a dor do câncer supera? Eu estou aqui. Eu venci o câncer. Profetiza, eu também vou vencer. Eu venci o câncer. Eu venci a lepra do pecado, a lepra de viver amores tóxicos, amores que batiam em mim, que jogavam eu na rua, que me colocavam para fora. Eu venci essa lepra. Eu venci a lepra do abandono. Eu venci a lepra da rejeição. Eu venci a lepra da aceitação. Você não precisa me aceitar, eu me aceito. Eu gosto de mim. Eu me amo. Nos lugares onde eu não sou bem recebida, eu sacudo a poeira e dou volta por cima. Eu aceito ser confrontada, porque eu quero ser melhor todos os dias. Aceite ser confrontada, porque o plano do Senhor é plano de vitória. O plano do Senhor é plano de conquista. O plano do Senhor é plano de mudança de vida. A cada confronto que eu aceito, não estou dizendo desaforo, porque quando a pastora Manu disse para mim: você não acha que você precisa emagrecer? Ela não falou no coice, ela falou com carinho, olhando para mim, dizendo: uma nega bonita dessa, com tanto para pregar por aí. Quando ela falou, eu estava com 112 quilos. Não é brincadeira 112 quilos, né? Aí ficava brava com as lojas: ai, só faz roupa para magro. Só fulano veste assim porque é magra. Não é? Daí eu falei: não, peraí, não é só sobre roupa, é sobre saúde. No Covid, uma das coisas que mais judiou de mim foi meu sobrepeso. Eu não morri no Covid porque Deus não quis, mas o médico dizia assim: o peso da senhora está terrível, está sufocando os pulmões da senhora. Talvez os pesos das suas dores internas está impedindo você de respirar. Você vai respirar, sai lágrima, porque você lembra de um marido que traiu, você lembra de uma mãe que foi embora, de um pai que abandonou. Ei, tira esses pesos da alma. Você nasceu para ser leve. Você nasceu para gerar aquilo que Deus determinou para a tua vida. A semente já está na tua mão. Agora escolha a melhor terra fértil, que é essa: estar na presença de Deus. Estar na presença de Deus. Eu quero convidar você que está disposto a viver o plano de Deus. Só que no plano de Deus existe a sua participação, e ela é fundamental. Diga: minha participação é fundamental. Então o apelo que eu vou fazer para você é esse: você que está disposto a viver o plano de Deus. Porque quando nós estamos dispostos a viver o plano de Deus, nós estamos dizendo assim: estou disposto a largar o pecado da gula, o pecado da prostituição, o pecado da inveja, porque inveja é pecado. Estou disposto a mudar de vida. Estou disposto a ser uma boa semente e ser plantado